E aí, pessoal do Wisdom Gate, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Eu quero que vocês entrem na minha mente por um momento, imaginem que eu estou colocando meu capacete de obra agora mesmo, não apenas como o apresentador de vocês, mas como um arquiteto lá do futuro, pronto para guiar vocês por uma criação literalmente revolucionária. Nós vamos explorar juntos um ecossistema urbano que não é só um amontoado de concreto, sabe? Ele literalmente vive, respira e evolui. É uma cidade projetada milimetricamente, mas com um baita toque de filosofia cósmica. Vamos nessa? Parem e pensem comigo um segundo. E se os robôs gerassem a energia que sustenta a sua vida, ao invés de roubarem o seu emprego? Loucura, né? Essa pergunta simples vira de cabeça para baixo todas aquelas nossas ansiedades modernas. A gente vive morrendo de medo da inteligência artificial substituir a gente. Mas a mente brilhante do designer brasileiro Túlio Prata imaginou uma ideia base totalmente diferente para nossa cidade tríplice. E se a própria existência e a função social dos robôs fossem o que gera energia para sustentar toda a civilização? É uma virada de chave gigantesca na forma como a gente desenha a sociedade. Tem uma frase que resume perfeitamente a nossa mentalidade por aqui. A cidade não escava a terra, ela ilumina o mundo e recebe o que precisa em troca. Lindo, não é? Nós deixamos de ser aquela sociedade antiga que só extrai, minera e destrói para poder sobreviver. A nossa cidade tríplice é, na verdade, uma verdadeira estrela de energia. A gente gera tanto excedente de energia limpa que isso vira nossa moeda global para negociar qualquer recurso mineral que falte. Então, a gente não cava buracos, a gente ilumina e o resto do mundo negocia com a gente na mais perfeita harmonia. Parte 1. Visão urbana hexagonal. A grande sacada aqui, pessoal, é a geometria da coisa. Lá no começo, a ideia do Túlio era que essa nossa utopia fosse um círculo perfeito. E faz sentido, né? O círculo passa aquela ideia de união, sem cantos esquecidos, sem periferia. Mas, vivendo e planejando esse futuro, a gente logo percebeu um gargalo de escala. Círculos simplesmente não se encaixam direito, se acaba desperdiçando um espaço precioso quando tenta expandir a cidade. Foi por isso que a gente trocou a ideia da cidade circular por uma gigantesca colmeia hexagonal. Pensa bem, os hexágonos são a linguagem máxima da eficiência na natureza. Eles são modulares, infinitamente expansíveis e deixam nossa cidade crescer de forma orgânica, como um tecido vivo, com zero desperdício de espaço. E sabe o que é mais fascinante nessa estrutura hexagonal? Os nossos sistemas físicos ganham uma inteligência absurda. A gente não está falando só de formas geométricas no mapa. Esses hexágonos são nós urbanos que se consertam sozinhos. Digamos que um setor tem uma queda de energia ou algum desgaste estrutural. Na mesma hora, os hexágonos vizinhos puxam a responsabilidade e equilibram a carga. Essa grade permite que a cidade inteira funcione como um organismo inteligente, distribuindo recursos e se curando sem precisar ficar esperando uma central mandar fazer isso. É surreal. Parte 2. As três almas da cidade. Dá só uma olhada em como a nossa sociedade é dividida de um jeito totalmente integrado. Nós temos 3 cidades diferentes que formam um corpo só, cada uma com a sua especialidade, mas sem segregar ninguém. Primeiro, a gente tem Humanitas, que é focada nos humanos. Pense nela como o grande pulmão verde da cidade, o lugar focado no contato com a natureza e na convivência social. Depois, vem a Conexão, que é o nosso cérebro social, onde humanos e robôs se encontram todo santo dia para focar em educação e inovação. E, por fim, Tecnópolis, habitada predominantemente pelos nossos robôs humanoides, que atua como motor criativo e energético do nosso mundo. Parte 3. Humanidades, onde a logística encontra a natureza. Agora eu quero que vocês imaginem caminhando pelas ruas daqui. A gente conseguiu separar lindamente a vida das pessoas daquela logística pesada e barulhenta de cidade grande. Quando você vai para uma zona comercial nossa, as fachadas são vibrantes, cheias de vida, feitas para as pessoas. E aqueles caminhões gigantes de abastecimento? Bom, eles operam totalmente escondidos, passando por vias subterrâneas ou por trás dos prédios comerciais, descarregando tudo pelos fundos. A gente escondeu o caos da logística sem abrir mão da necessidade dela. E a forma como a gente projetou os blocos residenciais é sensacional. Numa cidade normal, você abre a porta de casa e dá de cara com o vizinho da frente ou com o asfalto, certo? Aqui não. Em Humanitas, as casas são posicionadas de um jeito que a sua porta, na verdade, dá direto para um parque ecológico gigantesco. Como cidadão daqui, o meu caminho diário não é por uma calçada de concreto. Eu literalmente atravesso uma trilha na floresta super arborizada para ir para o trabalho. A natureza foi estruturalmente incorporada na nossa rotina diária. Parte 4. Conexão. O nosso cérebro social. É na conexão que a tecnologia realmente ganha vida e significado. As nossas universidades e escolas técnicas não separam quem é humano de quem é máquina.
Todo mundo aprende junto, lado a lado, numa inclusão total. É comum você esbarrar com robôs compondo músicas sensoriais personalizadas para inspirar pessoas com deficiência visual, ou ver máquinas debatendo filosofia profunda no meio da praça. É um polo incrivelmente colaborativo para a criação de patentes e de muita empatia. Os robôs aqui percebem, não são só ferramentas, são nossos companheiros, músicos e filósofos. Parte 5. Tecnópolis. Casas esféricas e energia. Olha, arquitetonicamente falando, Tecnópolis é uma obra-prima. As casas dos robôs não são construções normais, elas são esferas perfeitas, construídas juntando hexágonos e pentágonos inteligentes. A metade de cima, o hemisfério superior, fica para fora da Terra, absorvendo toda a energia solar e do próprio ar. Já o hemisfério inferior fica totalmente enterrado, funcionando como uma raiz gigante que suga o calor da Terra por energia geotérmica, além de captar as vibrações do solo. Basicamente, os robôs moram dentro de usinas de energia autônomas com dupla função. E o grande pulo do gato é que essas casas esféricas são sistemas completamente vivos e em constante evolução. Cada robô vivendo ali está gerando energia. E essa eletricidade captada não fica parada na casa. Ela flui por uma rede imensa e distribuída. Esses nós inteligentes literalmente bombeiam o sangue vital da nossa cidade, alimentando absolutamente tudo que existe na cidade tríplice. Parte 6. O comércio sensorial de energia. Vocês devem estar se perguntando como é que o comércio funciona se não tem dinheiro tradicional rolando. A energia é a nossa moeda e a gente usa uma interface muito lúdica e sensorial. Imagina que você quer comprar um serviço de um robô. Você pega um tablet, em vez de ver um preço frio com números, você vê símbolos de comida. Pode ser uma fatia de pizza ou um belo pão de queijo. Cada sabor desse representa um valor exato de energia. Para pagar, você só arrasta essa imagem visual na sua tela em direção ao robô. A tela dele vai brilhar com aquele mesmo símbolo de pão de queijo recebendo a energia armazenada. A gente transformou uma transação que seria super fria em uma linguagem visual divertida entre o humano e a máquina. Parte 7. Vivendo no futuro hoje. Uma cidade não é apenas um lugar no mapa. É um organismo em evolução onde cada engrenagem pensa, sente e coopera. Tirem um momentinho para absorver esse nosso manifesto arquitetônico. É exatamente assim que a gente se sente vivendo aqui na cidade tríplice. Nós pegamos aquele medo paralisante da automação e trocamos pela harmonia pura da cooperação. Cada pedacinho dessa cidade, seja de carne e osso ou de metal e circuitos, sente e trabalha junto. A gente não só reside aqui, nós participamos ativamente de um ecossistema gigantesco e vivo. Eu quero terminar essa nossa análise deixando um questionamento forte para vocês. Se a gente já consegue planejar um fluxo urbano que esconde a logística pesada para priorizar o contato humano, se a gente consegue criar nós hexagonais que se curam sozinhos e casas esféricas que alimentam a sociedade em vez de drenar, e se a gente consegue ver os robôs como provedores de energia e filósofos empáticos, me digam, o que de fato impede a gente de construir nossa própria cidade tríplice amanhã mesmo? As plantas já estão desenhadas na nossa mente. Muito obrigado por mergulharem comigo nossa análise. Continuem aprendendo, continuem questionando e a gente se vê na próxima vez, enquanto continuamos a desvendar as ideias que vão moldar o nosso amanhã. Um grande abraço.